Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouco a respeito de ressonância magnética, especificamente a respeito da sequência ponderada em difusão, DWI, imagem pesada em difusão. Primeiro vamos identificar a difusão, a sequência de difusão olhando na imagem. Aqui temos T1, líquor escuro, substância branca branca, T2, líquor branco, substância branca escura, flare, líquor escuro, substância branca escura. Flare é o T2, onde suprimimos o líquor. E a difusão é muito parecida com flare, só que ela é meio embaçada. E você não vê bem a calota craniana, você não vê bem a pele, o tecido subcutâneo e o osso. Aqui no flare você vê muito bem pele, tecido subcutâneo, tábua externa, dípore, tábua interna. Então assim identificamos a difusão. Parece um flare, mas a calota craniana não é nítida. Veja, difusão. Vamos entender um pouquinho como funciona. A molécula de água, se você solta ela em algum lugar, ela tem esse movimento browniano, randômico. Nos tecidos você tem células com núcleo, citoplasma, organelas e espaço entre as células. As moléculas de água se movimentam, se difundem entre as células, no espaço intersticial. As moléculas que se movimentam no interior das células, o movimento é menor porque elas se chocam com as organelas. Então vamos entender a imagem da difusão. No líquor não há nada que restringe o movimento da água. A água se movimenta livremente no líquor. Então é este esquema, a água se movimentando randomicamente, livremente no líquor. A água que se movimenta, o aparelho interpreta como cor escura. Na substância cinzenta, a água se choca com as células que são mais abundantes na substância cinzenta. Então há uma discreta diminuição da mobilidade da água na substância cinzenta, por isso ele fica mais branquinho, mais claro. Então o aparelho interpreta redução do movimento randômico da água, redução da difusão da água como sinal, como brilho. E na substância branca, a água se movimenta entre os axônios, vai dar essa cor cinza. Então temos aqui, fica com hipersinal, fica branco, sinal hiperintenso, no local onde a água esteja parada, esteja movimentando pouco. Então chamamos de restrição à difusão da água. Nós temos a difusão e logo depois que é feita a sequência de difusão, o aparelho nos dá o mapa de coeficiente aparente da difusão, mapa ADC. Para que haja restrição de difusão, a água fica parada. O aparelho interpreta como hipersinal na difusão e hipossinal no mapa ADC. Então, água parada, água com restrição de difusão, tem que ter hipersinal na difusão e hipossinal no mapa ADC. Tem que ficar branco, tem que brilhar na difusão e ficar escuro no mapa ADC. Temos que tomar cuidado com alguns artefatos. Na região onde tem osso espesso, como na mastoide e na porção petrosa do osso temporal, adjacente a ele fica um hipersinal projetado no parênquima encefálico. Isso é artefato, não é restrição de difusão. Também acontece nas regiões próximas a ar, como aqui no seio frontal, ele causa este hipersinal artefatual, não é restrição de difusão da água, é artefato. Situações mais frequentes relacionadas à restrição de difusão da água. Tem várias situações, mas duas são importantes. A redução do espaço intercelular e o aumento da viscosidade. Obviamente que se você reduzir o espaço entre as células, a água vai começar a se chocar com as células e vai ter uma restrição no seu movimento, vai restringir a difusão. Vai ficar com hipersinal na difusão e hipossinal no mapa ADC. E se você aumenta a viscosidade da região, a água vai ter dificuldade de se movimentar num ambiente mais viscoso. Então vai restringir a difusão da água, vai ficar branco na difusão, preto no mapa ADC.
Vamos a esta situação. Você tem o tecido, você aumenta a quantidade de células no tecido, consequentemente você diminui o espaço intersticial. Com isso a água vai ter dificuldade para se mover, vai ocorrer uma restrição da difusão. Se você aumentar mais ainda a célula, vai diminuir mais ainda o espaço intercelular, a água vai se movimentar com mais dificuldade, então vai ter uma maior restrição à difusão. Então, tumores, quanto mais hipercelulares, maior vai ser a restrição de difusão da água. Veja este caso, sequência T1 com contraste, tem um nódulo com realce. No T2 está aqui o nódulo, e isso aqui é edema vasogênico ao redor. Na difusão, o nódulo tem hipersinal. No mapa ADC, o nódulo tem hipossinal. Então, branco na difusão, preto no mapa ADC, restrição de difusão da água. Por que que aconteceu isso? Era um linfoma. O linfoma é um tumor hipercelular. Muita célula, o espaço intercelular, intersticial fica reduzido, restringe o movimento da água, fica branco na difusão, escuro no mapa ADC. Se as células incharem, se houver um edema intracelular é chamado edema citotóxico, vai diminuir o espaço entre as células, vai diminuir o movimento da água, vai restringir a difusão da água. Veja no caso do AVCI. No AVCI não chega o sangue, não chega oxigênio, não produz ATP, a bomba de sódio e potássio para, o sódio entra para dentro da célula, por difusão a água entra e incha as células, edema intracelular, edema citotóxico. O espaço entre as células, o espaço intersticial reduz, e isso dificulta a mobilidade da água e, portanto, hipersinal na difusão. Aqui no território do cerebral anterior, aqui a VCI no território da cerebral média, aqui a VCI no território da cerebral posterior. Numa outra situação, onde há um aumento da viscosidade da região, a água vai se aderir, vai ficar aderida às áreas mais viscosas, e isso vai restringir a difusão da água. E onde isso acontece? Veja dois casos. T1 com contraste, impregnação realce anelar periférico, centro líquido e edema vasogênico ao redor. Fez a difusão, tem uma restrição da difusão da água, tem hipersinal na difusão, na parte central da lesão. Neste outro caso, realce anelar periférico, centro liquefeito, um pouquinho de edema ao redor. Fez a difusão, ficou escuro. Significa que há uma facilitação da difusão da água. Não há uma restrição. Então, imagens semelhantes, mas na difusão completamente opostos. Este caso é um abscesso, restringiu a difusão porque há uma viscosidade aumentada do pus aqui dentro, ele restringe o movimento da água, fica com hipersinal, a água fica parada. Este caso é uma metástase com centro necrótico. A necrose do tumor não altera a viscosidade, fica líquido, semelhante à água. Portanto, a mobilidade da água fica facilitada. Outra situação, temos uma imagem cística, hipersinal no T2, é uma sequência T2 aqui. Extraxial comprimindo o tronco cerebral e o cerebelo, aqui está o quarto ventrículo. Na difusão, tem restrição da difusão da água nessa região. Esse outro caso, imagem cística extraxial comprimindo o cerebelo, sem restrição de difusão da água. Este caso era um cisto epidermoide, este caso um cisto aracnoide. No cisto aracnoide é líquor aqui dentro, portanto não há restrição de difusão da água. No cisto epidermoide é queratina, isso aumenta a viscosidade, ela se adere à água, restringe o movimento da água, por isso fica brilhando em T1. E olha aqui o artefato. Uma outra situação, uma situação diferente, quando ocorre edema intersticial ou edema vasogênico. Ocorre um aumento da permeabilidade dos capilares, extravasa líquido do capilar para o interstício, causa o edema, mas aumenta o espaço intersticial, porque afasta as células. Então, a água vai ter uma facilidade de se movimentar nesse espaço intersticial aumentado. Portanto, o edema vasogênico facilita a difusão da água.
ao contrário do edema citotóxico. Veja neste caso do linfoma que a gente já mostrou antes, este é o nódulo, mas agora nós vamos ver o que há ao redor do nódulo. Ao redor do nódulo tem edema vasogênico, hipossinal em T1, hipersinal em T2, portanto líquido, edema. Só que na difusão não altera o sinal e no mapa ADC ele fica branco. Quando fica branco no mapa ADC, significa que há uma facilitação da difusão, há um movimento aumentado de água. Quando fica escuro, há uma redução do movimento da água, há uma redução da difusão. Veja esse outro caso, no T2 temos áreas de edema subcortical, frontal e parietal bilateral. Na difusão, nessas áreas, em vez de brilhar, ficou escuro, quer dizer, a água está se movimentando com muita facilidade, há uma facilitação da difusão da água, portanto é um edema intersticial, o edema vasogênico. Era um caso de síndrome PRES, encefalopatia posterior reversível, no caso de eclâmpsia. Um outro caso de PRES, onde há um edema, aqui é uma sequência flare, aqui é difusão, onde há um edema vasogênico e você veja que na difusão não há nenhuma alteração no movimento da água. Então, a sequência de difusão é muito importante para esses itens e vários outros, mas estes são os mais frequentemente usados. Diagnóstico de AVCI. Com 30 minutos já brilha na difusão o AVCI, por causa do edema intracelular, o edema citotóxico. Diferenciar AVCI agudo do crônico. Na fase aguda, brilha na difusão. Na fase crônica, não. Diferenciar cistoepidermoide de cistoaracnoide. O epidermoide brilha na difusão porque ele tem queratina. Queratina aumenta a viscosidade e restringe o movimento da água. Cistoaracnoide não brilha na difusão porque é líquor. Diferenciar abscesso de necrose tumoral. No abscesso, na porção central, tem pus. Pus tem alta viscosidade, restringe o movimento da água, portanto brilha na difusão. A necrose tumoral não tem alteração da viscosidade, portanto não brilha na difusão. A avaliação das lesões corticais na doença da vaca louca. Na doença da vaca louca ocorre lesão intracelular com edema intracelular no córtex e, portanto, edema citotóxico brilha na difusão. Diferenciar encefalite herpética de glioma temporal. Geralmente glioma de baixo grau, geralmente astrostoma low grade. A encefalite herpética corre lesão direta no neurônio e nas células da glia e causa um edema intracelular, um edema que, portanto, brilha na difusão. Já no glioma de baixo grau no lobo temporal, ele não é hipercelular, ele é hiposcelular, portanto não vai haver hipersinal na difusão, vai estar um sinal normal. Avaliação da extensão da lesão axonal difusa. Na lesão axonal difusa também ocorre edema intracelular com hipersinal na difusão e muitas outras situações onde a difusão ajuda bastante. Então espero ter atingido 3 objetivos neste vídeo. Primeiro, que você olhe uma imagem e reconheça se a sequência é uma difusão. Segundo, que você perceba que a água parada brilha na difusão e fica escura no mapa ADC. Então tem alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa ADC. Tem um coeficiente aparente de difusão, que é o ADC, reduzido. E a água que se movimenta com facilidade fica escura na difusão e branca no mapa ADC. Terceiro, que você perceba o raciocínio usado para se chegar às causas da restrição de difusão da água, que é redução do espaço intersticial ou aumento da viscosidade. Com esse raciocínio você consegue explicar a imensa maioria das vezes a restrição ou a facilitação da difusão da água. Nós usamos o crânio neste vídeo, mas o mesmo raciocínio pode ser feito para outras áreas anatômicas onde usamos também a difusão.